Vamos então abrir a palavra de Deus, Atos capítulo 2, a Bíblia é a palavra de Deus, Atos capítulo 2, a gente vai ler dos versículos 1 a 13, Atos é um livro da Bíblia, logo depois dos Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e que narram a vinda de Jesus, né? A vinda, a morte e a ressurreição. Aliás, vamos lembrar disso inclusive no domingo que vem, nesse domingo de Páscoa, aliás, sempre lembramos todo domingo, mas no domingo de Páscoa de maneira mais especial. E esse livro narra o que aconteceu logo após tudo isso, né? A vida dos apóstolos, o que aconteceu nesse início de igreja, e quantas coisas a gente pode se relacionar, perceber que são desafios para a gente, e que ao mesmo tempo são vitórias para nós. Esse texto fala de um momento muito especial. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estávamos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma, glória. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua, e perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Esse é um texto maravilhoso, porque fala de tanta coisa cara, tanta coisa fundamental. O texto de Atos é um livro sobre a igreja, né? Fundamental na vida da igreja. Pena que, caso você não saiba disso, né, situado aí em alguns tipos de discussões, ele ficou restrito a uma discussão sobre o falar em línguas estranhas. Normalmente quem já conviveu, estou falando mais quem conviveu um pouco com a igreja, quem conviveu algum tempo numa igreja evangélica, ouviu falar no texto de Atos 2, que é o texto onde a gente, enfim, isso às vezes foi dito aí, as pessoas começaram a falar em línguas estranhas, e tornou um texto para falar sobre esse assunto, que não é o caso. É esse ponto aqui que a gente quer começar desde pequeno, desde o início aqui, a falar, que o texto não fala sobre esse assunto, a discussão sobre línguas estranhas, do falar em línguas na igreja e coisa parecida. Na verdade, o texto não fala absolutamente nada, vou repetir, nada sobre esse assunto, sobre línguas estranhas. Isso não quer dizer, e não é o nosso texto hoje, ainda bem, não é um texto hoje sobre se esse fenômeno, ele existe, isso é ou não é um dom de Deus. Isso a gente vai discutir quando a gente for expor lá o texto de Coríntios. Paulo vai falar em Coríntios sobre esse assunto, tá? Só quero reforçar que esse texto aqui não fala nada sobre esse assunto, sobre o falar línguas estranhas, e obviamente que eu não vou apenas dizer isso, mas tentar explicar à luz do que o texto está explicando aqui para a gente, por que ele não fala sobre isso. O que esse texto fala? Qual é o coração aqui do texto de Atos 2, de 1 a 13, né? A gente fala muito Atos 2 como se fosse só isso, mas Atos 2, de 1 a 13, esse texto vai falar sobre os braços abertos de Deus. Esse é o centro. Em que sentido? Esses braços abertos de Deus, numa palavra sensacional, maravilhosa, mas muito perigosa nos nossos dias hoje, porque ela tomou uma conotação errada, e eu vou usar essa palavra aqui na conotação certa bíblica, e é óbvio que a gente também vai explicar isso, é a palavra inclusão.
Inclusão na Bíblia não quer dizer que Deus aceita o pecado, que Ele aceita tudo, absolutamente tudo. Ó, do jeito que você vier, você pode vir e fique do jeito que você está. Não é isso. Mas principalmente na palavra de Deus, especialmente nesse texto, Deus está chamando, e esse é o sentido da inclusão aqui, todos os povos e toda a gente para conhecer o seu maravilhoso amor. E talvez para a gente isso possa parecer não uma grande novidade, bacana, poxa, pensei que ia falar de uma coisa revolucionária, quando você falasse da inclusão, desse abraço de Deus, esse braços abertos do Senhor, mas talvez para a gente hoje aqui, isso não pareça não ser tão revolucionário, mas era diferente naquela época. Imagina, importante enfatizar, desde o início, Deus queria que todo mundo conhecesse Ele, desde o início. Não é verdade, talvez você tenha ouvido falar isso, que Deus se revelava, ou Ele queria se revelar apenas ao povo de Israel. Não é verdade isso. Você pode olhar na palavra de Deus sobre esse assunto, né? Quando Deus chama Abraão, e ali tem aquela formação inicial do povo de Israel, Ele fala: eu vou abençoar os que o abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a partir de Abraão, Deus queria formar um povo, não para abençoar o povo de Israel apenas, mas que a partir do povo de Israel, fosse abençoada todas as famílias da terra. A gente canta aqui o Salmo 96, a gente não canta tanto aqui, mas é um cancioneiro comum no meio evangélico, cantar ao Senhor um cântico novo, vai falar de glória e majestade que estão diante dele, força e formosura no seu santuário, e vai falar: anunciai entre as nações a sua glória. Não é anunciai entre o povo de Israel apenas, lembra que é um salmo, escrito no Antigo Testamento, na primeira parte da Bíblia, anuncie entre as nações, eles cantavam isso, o povo de Israel reunido, conhecendo a Deus, cantava: anunciai entre as nações a sua glória, cantando e ensinando que essa era a vocação do povo. Salmo 67, de 1 a 2, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e entre todas as nações a sua salvação, né? E aí vem aquilo, lembra que eu falei aqui no texto de Provérbios, alguns textos de Salmos e Provérbios, você tem uma ideia, trabalhando uma antítese, ou às vezes trabalhando um complemento, ou às vezes uma repetição da mesma coisa em outras palavras. É o caso do Salmo 67, para que se conheça na terra o seu caminho. Aí ele repete a mesma ideia, usando outras palavras, e em todas as nações a sua salvação. Terra, nação, caminho, salvação, são sinônimos aqui. Deus queria que o povo de Israel anunciasse para toda a terra, ou para todas as nações, o caminho de Deus, ou a sua salvação. Mas você vê que mesmo assim, a fé em Deus, ela fica muito mais restrita a Israel no Antigo Testamento, ou seja, ela está mais presente aqui, no Antigo Testamento. São eles que conhecem, são eles que vivem de maneira mais intensa naquela espiritualidade, até porque é como se houvesse um combinado aqui. Ó, povo de Israel, eu vou ensinar para vocês os meus caminhos, eu vou me manifestar a vocês, para que vocês manifestem a minha glória para todos os povos, e todos os povos o conheçam. Aí, então você imagina ali, né, no momento que não tinha essa maneira tão fácil da gente chegar em qualquer país do mundo, seja no transporte, um avião, ou até mesmo um navio, né, um pouco antes da gente, ou até mesmo na nossa linguagem aqui, através da internet, coisa parecida, a gente consegue chegar com muito mais facilidade, até mesmo da carta, que era uma coisa diferente nos dias ali do Antigo Testamento. Então, chegar em outros povos não era alguma coisa tão simples assim, mas a verdade é que para aquele povo, o povo judeu, ele devia conhecer a Deus, e aquele conhecimento fluísse para todos os povos, mas Deus se revelava em primeiro lugar ao povo de Israel, ordinariamente, tá? Ou comumente, na sua maioria. Aí você imagina que você é um povo ali do lado, e aí você ouve falar que existe um Deus que se manifesta para aquele outro povo, que fala a língua deles, inclusive, e língua, é uma coisa muito importante, a língua nos identifica,
esse senso que a gente tem de povo, a gente tem esse senso de nação, muito tem a ver com os nossos costumes e também com a nossa língua. Então é como se Deus fala a língua daquele outro povo, do povo hebreu. Ele se manifesta àquele povo hebreu, ele faz coisas para aquele povo hebreu. Logo, alguns dos povos deviam imaginar assim: esse Deus pertence a eles e não a nós. Num mundo nada globalizado, como era ali o Antigo Testamento, e até o Novo Testamento, gente, apesar do Império Romano ser um início de uma globalização, coisa parecida, mas muito longe do que a gente vê hoje, as pessoas pensavam assim: ó, Deus não fala a minha língua, Deus está mais restrito àquele lugar, logo, esse Deus não se importa com a gente. Entende que muita gente pensava assim? Mas o Deus que ama todos os povos, que queria desde o início que esse amor fosse conhecido por todos os povos, nesse texto aqui, ele faz uma santa bagunça. Ele manda um som, como de um vento impetuoso, um barulho hoje de tempestade, e a gente não tem muitos fenômenos exageradamente aqui, ou muito violentos, naturais no Brasil, mas aqui, já há algum tempo, a gente vive essa expectativa no Rio de Janeiro, né? Começa um trovoada, a gente já fica: opa, será que vai alagar minha rua? Vou ficar em casa. A gente já não tem isso aqui? Então, se a gente ouve aquele trovão, a gente entende que é um alerta para a gente de uma possibilidade. Você imagina ali o que Deus fez naquele momento, esse barulho de tempestade, anunciando que alguma coisa estava para acontecer. Quando o som foi ouvido, o texto diz, versículo 6, essa multidão se aglomerou, ficou juntinha ali. E aí começa a acontecer alguma coisa sobrenatural e absolutamente inesperada para todo mundo. Todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ficou estranho o negócio, por isso que eu estou chamando isso aqui dessa santa bagunça, uma bagunça ordenada e determinada por Deus. E por que esse texto não fala em nenhum momento, desse fenômeno de línguas estranhas aqui? Porque você leu aqui, cada um ouviu falar na sua própria língua. Se a gente traduzisse isso para o hoje, ou na verdade exemplificasse isso hoje com a nossa realidade, é como se esse fenômeno tivesse na China, acontecendo na China, e a gente tivesse lá, né, brasileiros ali, a gente de repente começava a ouvir as pessoas falando o que, gente? Português. Não era uma coisa que no que essa pessoa está falando, esse som é diferente, um som parecendo um outro tipo de língua sobrenatural. Não, o brasileiro na China, caso isso estivesse ali acontecendo, começava a ouvir as pessoas falando português. Você no Paquistão, no meio da rua, e todo mundo falando a nossa língua, português. Você em Miami, aí você não ia estranhar, porque as pessoas falam português bastante lá. E foi isso que aconteceu. Para você ver que o Evangelho não estava restrito a apenas um povo, mesmo nessa época, olha o que estava dizendo aqui: estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. É interessante esse destaque aqui que Lucas faz. Ele fala assim: quem estava ali? Era uma festa, a festa de Pentecostes, uma festa que celebrava 50 dias, por isso Pentecostes, né? Esse pente aí, quem gosta de futebol, o pentacampeão, né? 5 vezes campeão. Esse Pentecostes é 50 dias após a Páscoa, havia uma festa de celebração ali da questão das colheitas, e aí o povo ia para Jerusalém. Deus, obviamente, na sua sabedoria, sabendo que a galera estaria reunida lá para aquela festa, era um momento de fato, aglomeração, né? No melhor sentido, essa palavra ficou ruim nos últimos anos, aglomerar, né? Mas uma boa e santa aglomeração, decidiu fazer o que ele fez ali. E quem vinha? Não era apenas um povo os judeus, não era apenas os judeus de Israel. Já havia, versículo 5, judeus piedosos de todas as nações. Já dizendo assim, olha, realmente, mesmo no Antigo Testamento, ali as pessoas foram sendo alcançadas pela palavra de Deus. Eu posso falar do Evangelho, mesmo no Antigo Testamento, foram alcançadas pelo Evangelho, foram alcançadas pela salvação, mesmo que elas não pertencessem ao povo de Israel, e essa galera estava ali presente. Crentes de todas as nações,
gente que amava a Deus, judeus piedosos, mas que era de outro lugar, e de repente não era mais uma língua, eram várias, isso é verdade, cada um ouvindo sobre Deus na sua própria língua. Ele vai descrever aqui os povos, aqui os partos, medos, elamitas, Judéia, Capadócia, do Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, próximos a serem romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes, olha lá, judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes. Todo mundo ali, de repente, começou a ouvir o árabe ouvindo sobre as maravilhas de Deus, na boca de uma pessoa que falava aramaico, as maravilhas de Deus, né? A pessoa da Capadócia, Medo, Elamita, cada um ouvindo de outras pessoas as maravilhas de Deus na sua própria língua. Aí a gente vai lembrar aqui, é inevitável isso, lembrar que a gente parece que está lendo um fenômeno muito parecido em outro lugar na Bíblia, que é a Torre de Babel, não é? Você viu aqui esse texto, línguas, povos, diferentes nações, cada um ouvindo as coisas de maneira diferente. Não é semelhante à Torre de Babel? Mas olha como é que a gente pega esse texto e vê as semelhanças, e você vê claramente que há uma Torre de Babel invertida. Quem não sabe, Torre de Babel, lá no Antigo Testamento, momento que os homens falam o seguinte: vamos tornar célebre o nosso próprio nome, vamos tomar o nosso lugar de Deus, mais ou menos assim. E Deus não permitiu, pela sua misericórdia, que isso acontecesse. Naquele momento, né, algumas novas línguas, elas são formadas ali, e ali é um momento de, enfim, um novo vocabulário, novas línguas, que dão origem às línguas modernas, enfim. E aquele momento o povo é dividido, até para não fazer besteira junto. E é esse um sentido até didático do povo de Deus ali em Babel. Um povo que queria se tornar célebre o seu nome, que a partir daquele momento ouve falar, não se entende, ouve falar as coisas de uma língua que ele nunca ouviu falar, e o povo é dividido, porque queria tornar célebre o seu nome. Olha como é que a coisa é diferente aqui no Pentecoste. A ação de Deus, ela não separa o povo. Em primeiro lugar, a ação de Deus, ela faz o quê, gente? Ela une o povo. Cada um começou a entender um ao outro. Todos nós ouvimos falar na nossa própria língua. Falar do quê? Das grandezas de Deus. O que está em foco aqui? Não é o homem, mas é Deus. O que estava em foco lá na Torre de Babel, gente? O homem querendo fazer o seu nome célebre, conhecido. E aqui as pessoas não começavam a falar da celebridade do seu próprio nome, mas elas começavam a falar da grandeza de Deus, ou seja, povos diferentes, e as pessoas ouvindo num verdadeiro milagre as coisas de Deus na sua própria língua. E você percebe como esse aqui é um evento, é uma antítese de Babel, divisão ali, união aqui. Línguas desconhecidas aqui, ou seja, o cara não entendia o que o outro estava falando, aqui ele começa a entender o que o outro cara está falando, e aqui na Torre de Babel, as pessoas querendo, o ser humano querendo tornar célebre o seu nome, e aqui o nome de Deus é que é tornado célebre, porque as pessoas falavam da grandeza de Deus. Mas o que fez isso tudo acontecer, gente? A descida do Espírito Santo. O texto de Atos 2, braço aberto de Deus, que acontece a partir da descida do Espírito Santo. E, gente, esse é um fenômeno, sempre importante dizer, irrepetível. O Espírito Santo não desce de novo, ele desceu já. Isso não quer dizer que a gente não deva, e não possa, e não precise, a gente vai ver isso direto aqui no texto de Atos, se relacionar com ele, e pedir que ele nos preencha. A gente só não vai pedir que ele desça de novo, da mesma maneira que eu sou casado há 18 anos, vou fazer 18 anos de casado, eu não peço todo dia para minha mulher casar comigo de novo, eu já casei, Rafa, por favor, casa comigo, mas isso não quer dizer que a gente não renove o nosso amor, e o nosso relacionamento, e a nossa intimidade todos os dias. Eu só não preciso casar com ela todos os dias, deu para entender? A gente não precisa pedir que o Espírito Santo venha, ele já veio, mas o que a gente vai pedir, é que ele nos preencha, aí sim, diariamente isso acontece. E o que a descida do Espírito Santo nos fala, entre tantas coisas aqui? Ela nos fala
da nossa unidade em Deus. Essa unidade que não é em torno de nós, que a humanidade não vai conseguir esse grande país, ou esse grande mundo global, como a gente imagina, quando os nossos projetos estiverem no centro. Não vai. Porque quando o nosso projeto, a nossa perspectiva humana de fazer esse mundo, esse grande mundo, cheio de paz, cheio de amor, as pessoas unidas, o que a gente vai perceber é que a gente vai sempre correr atrás dos nossos próprios interesses. Essa é a história da humanidade, que é a história de um coração separado de Deus, e por estar separado de Deus, ele pensa em primeiro lugar nos seus próprios interesses. Como é que a gente pode viver unido? É quando existe algo de fato em comum e essencial que esmaga os nossos próprios interesses, que é o Senhor. Ele que nos une como povos e como povo, ou um só povo. E se você já esteve num outro ambiente, ou num outro lugar, num outro país, que não falava a sua língua, você teve, de repente conviveu, ou teve num culto, visitando, ou conviveu durante o tempo, com as pessoas com diferentes perspectivas sobre a vida, diferentes línguas, diferentes culturas, diferente roupa, e de repente a gente começa a falar de Deus, ali num culto, a gente não percebe uma unidade bacana? Vai que um dia você vai num país que você não entende nada da língua, talvez na China, no Japão, e daí você fala assim, domingo eu vou lá no culto, eu não vou entender nada, mas posso dizer uma coisa, você vai entender tudo, mesmo que você não fale uma língua de chinês, de inglês que seja, de francês, do japonês, eu falo línguas um pouco mais chinês, japonês, distantes da realidade da maioria das pessoas. Caraca, eu não entendi nada do culto, mas você sai dali edificado, porque você sabe que existe ali uma unidade maravilhosa em torno do que importa, que apesar dos costumes serem muito diferentes, a gente é unido, não apenas naqueles momentos de culto, mas unido como de fato aquilo que importa, que é fazer o nome de Deus conhecido e conhecê-lo. E Deus é generoso com isso, para nos fazer um só povo, para nos mostrar que o seu amor, inclusive, se estende a todos os povos. Isso significa também a todas as pessoas. Por que é importante marcar isso? A todos os povos e a todas as pessoas. Porque a linguagem bíblica, ela é muito mais a linguagem coletiva do que a linguagem individual. Você pode reparar isso, e não tem a ver com a Bíblia em si mesmo, mas tem a ver com a cultura. Essa ascensão do indivíduo, ela é muito recente. Se falava muito sempre como coletivo, né? Como grupo, né? Você vai ver aqui até mesmo, né? O carcereiro lá se converte, e aí batizar dele toda a sua casa, não tem pergunta, a casa dele vai ser batizada, aquele clã, aquela família, ela era ali naquele momento a representação de um todo. O cara foi batizado, o todo é batizado. Você vai ver a linguagem com o povo, a ligação de Deus com Israel, não apenas com indivíduos ali. Só que essa coisa do indivíduo, ela é muito mais recente, que a gente viu, não parte do todo, mas principalmente eu como a medida de todas as coisas. E é importante dizer que, e não há problema de falar de indivíduo e de povos, né? O problema sempre é o exagero nisso tudo, mas a gente poder perceber isso também, que Deus tem os braços abertos para todos os povos, e tem o braço aberto para todas as pessoas. Sabe por que isso é importante a gente aplicar isso aqui? Porque lá no fundo, eu quero dizer especialmente para você que pode dizer assim, não é o meu caso. Eu vim aqui porque minha mulher mandou. Hoje não é dia de batismo, né? Mas eu vim aqui porque eu vim prestigiar o batismo do meu amigo, do meu filho, do meu não sei o quê. Eu vim aqui porque eu entrei de curiosidade aqui, mas eu acho que Deus não é para mim. Deus é para minha esposa, para o meu marido, para o meu vizinho. Esse negócio aí é muito radical para mim, é para outras pessoas. Não, meu amigo. Quero dizer que você pode ser a pessoa mais inusitadamente impossível aos olhos humanos de falar assim, cara, esse cara um dia vai conhecer a Deus e vai seguir de perto, não tem problema. Que nosso Deus é mestre em fazer essas pessoas inusitadas em filhos dele. E ele estendeu esse amor, esse abraço a você, que de repente acha que essa história de Deus não tem nada, absolutamente nada a ver com você.
Tem sim. Para todos os povos, para todos esses indivíduos, esse Deus maravilhoso estendeu esse abraço para nós, para mim e para você. Isso fala da universalidade dessa graça. O Espírito Santo que nos traz unidade, traz também essa universalidade. Tão bonito quando a gente vê esse Deus global. Ontem a gente teve aqui um evento maravilhoso com os adolescentes. E olha que interessante, a gente não está nem falando de uma coisa de outro país, mas aqui de um bairro muito distante da Gávea. Os adolescentes da Presbiteriana da Gávea e da Presbiteriana de Raiz aqui no Flamengo estiveram juntos aqui. A gente olha para uma pessoa que a gente não conhece. E a gente olha, cara, um adolescente, né, olhando para o outro, ele serve o mesmo Deus que eu. Aqui pertinho, aqui do lado. Essa universalidade é bacana. Agora estende isso. Quando você percebe, você conversa, você já teve o privilégio de fazer isso, com gente que ama a Deus, de outros povos e nações, a gente vai perceber, é um senso quase que inexplicável. Eu tive o privilégio de, em 2008, passar um mês em Singapura num curso, e lá tinha gente de todas, não obviamente, mas de várias nações, principalmente a América do Sul, África, né? O continente, a América do Sul e o continente africano. Cara, era um negócio muito diferente e muito bacana. Primeiro porque é isso mesmo, a gente via as coisas completamente diferentes a nós, coisas estranhas para a gente. Já contei isso aqui algumas vezes para vocês, que alguns países, eles arrotam durante a palestra, porque para eles arrota é espirro. Agora você imagina a gente da América do Sul olhando aquele negócio. Durante o culto alguém arrota. E para eles é normal, era estranho demais para a gente ficava se olhando, o brasileiro, o peruano, o argentino ali, mas o cara lá dos outros países, né, achando aquilo normal, o paquistanês, o indiano, tranquilo. As roupas, eu lembro até hoje, ele falou assim, o cara falou assim, vai ter um dia que a gente vai tirar foto com a roupa do seu país. Para mim isso não faz nem sentido, o que eu levei? A camisa do Brasil, de futebol. Ele, não, cara, a roupa do seu país, a roupa nacional do seu país. Eu não sei o que é isso. Aí lá que eu descobri, que tem os países, principalmente os africanos, tem lá, na Nigéria, tem a roupa nigeriana, coisa que caracteriza ali. Para mim era o uniforme da seleção brasileira. É diferente o negócio. Mas o que a gente tinha em comum? Era isso, eu lembro de um dia que a gente cantou o hino, né, o Grandioso És Tu, e aí cada país, enfim, língua ali, não todas, mas a gente selecionou, aí cantando em espanhol, cantou em português, eu lembro que cantou em búlgaro, cantou em não sei o que lá, a mesma, um hino muito famoso, né, o Grandioso És Tu, ou Tu És Fiel, um dos dois. Cara, foi muito bacana. E é isso, a gente tem essa noção, de que Deus não está aqui na Raízes, Ele está no Rio de Janeiro, um bairro aqui tão perto, mas Ele não está só no Rio, Ele está no Brasil inteiro. Ele não está só no Brasil inteiro, Ele está na América do Sul, e Ele não está na América do Sul, Ele está na América do Norte, Ele está na Europa, Ele está na África, Ele está na Oceania, Ele está na Ásia. Em todos os lugares há esse Deus maravilhoso se manifestando, e cada um do jeito diferente, mas carregando a graça de Deus, na certeza de que esse Deus fez um encontro com esse povo transformador, e essa comunhão que a gente vive nos faz ao mesmo tempo tão diferentes em cultura, mas tão iguais, porque a gente fala essa linguagem divina, da graça do Senhor que nos alcançou. É unidade, é universalidade, antecipando aquilo que Deus sempre quis fazer em Apocalipse 7, 9, 10, que vai ser a última cena. Depois disso, olhei, diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. O capítulo final da vida vai ser isso, todo mundo, de nações, tribos, povos e línguas ali, mas falando a mesma coisa, e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Essa é a linguagem que nos une. Mas por último, o Espírito Santo mostra a sobrenaturalidade na vida da igreja. A gente não pode deixar de falar desse aspecto que é central aqui. A gente pode dizer o que significa Atos ali, como antítese da Torre de Babel, a universalidade, beleza, Felipe, mas tem um negócio aqui que aconteceu bizarro. A pessoa não sabia falar, e vamos falar as línguas contemporâneas, para melhorar, a pessoa não sabia falar japonês,
De repente ela começa a falar das coisas de Deus em japonês, sem nunca ter lido uma palavra, sem nunca ter aprendido isso nada da vida. Você imagina aquilo ali, queixo caído todo mundo, olhando aquilo ali. Mas para que Deus fez isso? Uma leitura errada do texto é o seguinte: Senhor, faz isso de novo. Para quê? Porque no fundo a gente quer, sabe o quê? Uma experiência focada na gente. Se eu tivesse aquilo ali, se eu tivesse ali em Atos 2, se Deus fizesse o negócio de novo, igualzinho, cara, esse negócio tão bom, extasiante. E é verdade, privilégio daqueles que estiveram aqui, nesse texto exatamente, ou nesse evento aqui no Pentecostes. Mas Deus não fez isso para que a igreja tivesse uma experiência estática. E veja, eu não estou negando em nenhum momento a sobrenaturalidade, foi mesmo. O cara começou a falar, imagina você começando a falar uma língua que você não sabe uma palavra hoje, nenhuma palavra. É uma experiência diferente, transformadora, mas a questão é para quê? Deus não fez isso para que a igreja pudesse ali se sentir bem, não é. Esse evento irrepetível aconteceu, mas para mostrar para a igreja esse nosso compromisso da missão para todos os povos e mostrar que o Espírito Santo estaria com a igreja para que a igreja fizesse a obra de Jesus. Porque você imagina, vão para todos os povos, vão para todas as... Jesus mesmo falou, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não pensa isso com a cabeça do século 21, vai para todo lugar, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Poxa, eu quero ir lá para uma tribo remota na Ásia. O que eles falam? Um negócio diferente. Bom, eu vou lá, de repente tem uma língua até conhecida, eu vou no Duolingo, eu aprendo um curso, eu faço um curso, e isso está certo fazer hoje, não é errado nisso não, mas você imagina que as pessoas naquele momento não tinham nenhum recurso desse, o Senhor mandou eu ir para um lugar, a gente ia aqui, era uma meia dúzia de dois, ali naquele momento, né, foi crescendo aqui nesse texto, a gente vai ver isso, mas era pouca gente, comparado com o desafio mundial, de ir para todo lugar. O Senhor mandou a gente ir para a Itália, a gente não fala italiano, né, a gente não é o italiano contemporâneo, mas enfim, estou usando as linguagens de hoje. O Senhor mandou a gente ir lá para a África do Sul, e eu não falo africâner, mandou, como? Pode deixar, eu mandei vocês irem, e eu vou capacitar vocês, com uma língua, para que vocês entendam que vocês podem inclusive falar a língua daquele povo capacitado, espiritualmente, sobrenaturalmente por Deus. E nós continuamos sendo chamados a viver assim. Falei para vocês que é um evento irrepetível a descida do Espírito Santo, e é verdade, da mesma maneira que você não casa com a sua mulher, com o seu marido todos os dias, mas todos os dias você tem um relacionamento com Ele, e é chamado a cultivar um relacionamento com Ele, e assim a igreja, para que ela tenha uma experiência não estática de um sentir bem, mas ela tenha uma experiência de ser tomada por Deus, para fazer a obra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e aí começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falassem, línguas estrangeiras, cheios do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus. Cheio do Espírito Santo, é cheio dessa graça de Deus, que Jesus nos proporcionou, é ser controlado não mais por nós, mas é ser controlado intensamente e inteiramente pelo Senhor. Não é, de fato, não estou dizendo que isso não possa existir, uma experiência onde você perde os sentidos, não. Você está ali, você sabe que você está ali presente, mas em um momento você consegue dizer de verdade, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Por que eu diria uma frase dessa? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Como é que isso pode sair da minha cabeça? Eu penso, o meu padrão é pensar em mim, o nosso padrão é pensar na gente. Como é que de repente a nossa vida
ela é transformada ao ponto de eu dizer de verdade, não apenas lendo um texto ou repetindo um versículo, não sou eu mais quem vivo, mas quem Cristo que vive em mim, é porque eu fui tomado pelo próprio Deus, para que eu pudesse dizer essa frase, não sem consciência, mas com intenção e verdade. É para isso que eu quero viver, não mais para mim, mas eu quero viver para o Senhor. É para isso que eu quero agora abandonar os meus pecados, confessar os meus pecados, me arrepender deles, deixá-los para trás. Por que eu devo fazer isso? O que é que vai me mover para fazer um negócio absolutamente estranho? Olhar para os meus erros, abandoná-lo e dizer que eu quero viver para Deus. É o Espírito Santo em nós, que faz nascer em mim, em você, o que nós não podemos fazer em nós, que faz nascer em mim, em você, faz nascer em nós o que nós não conseguimos fazer nascer em nós. O fruto, ele é, como a palavra de Deus diz, do Espírito. Eu não posso produzir em mim amor, eu não posso produzir em mim bondade, eu não posso produzir em mim longanimidade, eu não posso produzir em mim graça, gentileza, o que for, eu não posso. Mas o Espírito Santo, que me toma por completo, ele pode fazer isso, pelo seu domínio na minha vida e na sua vida, que vai nos fazer e tem nos feito diariamente novas criaturas. Que esse texto nos lembre dessas verdades, que todos nós fomos chamados aqui para sermos cheios do Espírito Santo, não para que a gente viva feliz por isso, apesar disso trazer felicidade, mas porque a gente lembre que a gente foi chamado ou enviado por Deus, e ao mesmo tempo capacitado por Deus, e a sua capacitação é a presença do Espírito Santo na gente, que faz coisas que a gente nem imaginava, ao ponto desse texto mostrar, é para vocês irem para aquele país, e vocês vão falar a língua deles, porque eu chamei, e eu capacitei, que fala dessa universalidade do amor, estendido não apenas para o Brasil, mas para todos os povos, não apenas para você que já conhece a Deus, mas para você que está aqui hoje, não conhece e acha que esse amor não tem nada a ver com você, tem a ver com os crentes aí que te chamaram aqui, torraram a tua paciência para você vir aqui hoje, é para você também, é a universalidade desse amor, e a unidade que esse amor nos traz, que o Espírito Santo nos traz, de jeitos diferentes, mesmo dentro da mesma cultura, de povos diferentes, falando da mesma coisa, a grandeza de Deus. É isso que nos une, não apenas como brasileiros, gente, mas como povo mundial. Essa é a linguagem da unidade, as maravilhas e a submissão ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos faça assim, essa igreja mais una, mais unida diante daquilo que Ele quer, mais universal, ainda mais, para todos os povos, e a gente levando isso aí para todo mundo, e mais dependente, porque a gente não foi chamado para fazer a obra de Deus, sem a companhia de Deus, e Ele nos promete, até mesmo o sobrenatural, para que a gente possa realizar a vontade dEle. Que Ele nos abençoe, gente.